pessoal, trajetória de bola pode cair na sua prova sempre que você quiser utilizar conceitos de função do segundo grau. Quando você imagina uma pessoa chutando a bola, ela descreve um movimento oblíquo e esse movimento pode ser, em geral, associado ao conceito de função do segundo grau. Antes de resolvê-la, vamos relembrar alguns conceitos importantes desse assunto. Quando a gente fala de função do segundo grau, a gente tem que falar primeiro da lei de formação dessa função, ax² mais bx mais c. E a representação gráfica da função do segundo grau será sempre uma parábola. Essa parábola ela pode estar com a sua concavidade voltada para cima ou com a sua concavidade voltada para baixo, e isso vai depender do sinal de A. Então, A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. E a função do segundo grau também poderá ter interceptos com os eixos y e x. Quando ela intercepta o eixo y, a coordenada x desse ponto é 0 e o valor de y será sempre igual ao valor de c que você verifica na sua lei de formação. Enquanto que, quando houver intercepto com o eixo x, a coordenada y será 0 e você tem o que a gente chama de raízes ou zeros da função. Como a gente determina essas raízes? Você pode utilizar dois métodos. Você pode utilizar os conceitos de Bhaskara ou a ferramenta de soma e produto. Quando você faz Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a, lembrando que delta é b² menos 4ac. Um outro nome que costumam utilizar para o delta é discriminante. E quando você faz por soma e produto, você deve calcular a soma das raízes como menos b sobre a e produto como c sobre a. Acrescentando uma informação importante, quando você falar de vértice, ou seja, pontos de mínimo ou pontos de máximo, você está falando dessa extremidade aqui da sua parábola. E esses pontos, considerados como mínimo para essa e máximo para quando a concavidade está para baixo, deve ser calculada através dessas duas relações. As coordenadas x e y do vértice são calculadas como menos b sobre 2a e o y do vértice como menos delta sobre 4a. Vamos ver agora como a questão pode abordar esses assuntos. Um menino chutou uma bola. Esta atingiu a altura máxima de 12 metros e voltou ao solo 8 segundos após o chute. Sabendo que uma função quadrática expressa a altura y da bola em função do tempo t de percurso, esta função é... Muito bem, representei aqui graficamente o que seria o movimento descrito, a trajetória descrita pela bola. Ela sai do ponto zero, da origem, quando ela é chutada, ela atinge uma altura máxima de 12 metros e depois de 8 segundos ela volta para o solo. Quando você determina isso, você já começa a construir a sua lei de formação da função quadrática, ou do segundo grau. Vamos lá. Quando você tem o ponto marcado do vértice da parábola, você tem o seguinte: esse eixo vertical aqui, que passa pelo vértice da parábola, é chamado de eixo de simetria. E uma característica muito importante a respeito do eixo de simetria é que o x do vértice, que é o ponto associado a esse eixo de simetria, ele vai ser equidistante das duas raízes da função. Ou seja, essa distância é igual a essa. Com isso, você já consegue dizer que o x do vértice é igual a 4, que é o ponto médio entre 0 e 8. Além disso, como você já percebeu que a parábola passa pela origem, você diz que a parábola corta o eixo y na origem ou no ponto 0, 0, e você também pode tirar uma outra informação importante, que é a de que c é igual a 0. Muito bem. Agora, precisamos determinar os valores de a e b para encontrarmos a lei de formação y igual a ax² mais bx. O c eu já não vou colocar, porque a gente já percebeu que o c é igual a 0. Muito bem. Dado que o x do vértice vale 4, substituo aqui, x do vértice igual a 4, e isso tem que valer, de acordo com a relação do x do vértice, menos b sobre 2a.
E com isso a gente pode tirar uma relação entre B e A, que é de que B igual a menos 8A. E essa informação será importante. O y do vértice é a altura máxima que a bola atinge, igual a 12. A gente pode dizer que vale menos delta sobre 4A. Como delta é b ao quadrado menos 4ac, a gente vai tirar uma outra relação entre b e a. Qual relação é essa? Primeiro, se a gente sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac, e a gente sabe que o c é igual a zero, a gente pode cancelar esse termo, sobrando 12 igual a menos b ao quadrado sobre 4a, e a gente tem então que b ao quadrado será igual a menos 48a. Muito bem. Agora, se a gente sabe que b é igual a menos 8a e b ao quadrado é igual a menos 48a, a gente pode dizer que b ao quadrado, ou seja, menos 8a ao quadrado, igual a menos 48a, relacionando as duas equações. Muito bem, se eu elevar esse termo ao quadrado, a gente fica com 64a ao quadrado igual a menos 48a, e a gente pode, cancelando esses 1a de cada lado, o a vai valer menos 48 sobre 64, que simplificando por 16 vai dar menos 3 sobre 4. Se você já sabe que o a da sua equação vale menos 3 quartos e que o c vale zero, você já consegue concluir que a sua alternativa correta será a letra C. Agora, se você quiser confirmar a sua resposta calculando o valor de B, basta você dizer que B igual a menos 8 vezes menos 3 quartos. 4 cancela com 8, sobrando 2 aqui, e menos 2 vezes menos 3 igual a 6, o que confirma a nossa alternativa correta, o gabarito, então, letra C. Beleza, galera, até a próxima.